Aqui tá a manga, fiz costura francesa nas duas. Igualzinho a lateral da blusa. Já posicionei uma manga, pus o viés na cava e agora eu vou mostrar como se coloca a manga no outro lado. Posiciona aqui na pontinha para baixo e o restante vai viés. Aqui na parte de cima vai o godê e depois o viés. Por isso não tem imagem de costura. Pega a costura da manga com a costura da lateral e alfinete. Pega bem na pontinha e vamos costurar a manga em 1 centímetro. Depois que costura, os ombros ainda estão soltos e é só colocar o viés. Tirar aqui essa pontinha, vou costurar o viés. Como você não tem habilidade, você pode passar primeiro a costura no viés, segura o viés, posiciona a manga e vai costurando e depois retorna completando o viés da cava. Passe a primeira costura, volte, dê um pique na cava, dobre uma vez, 2 vezes e alfinete. Dobre uma vez, 2 vezes e alfinete. E assim você pode costurar com mais segurança e o viés sai mais certinho. Agora a gente pode colocar os godê. Antes de costurar o ombro, pregue o godê na manga. A parte da frente, posiciona aqui no ombro com 1 centímetro de margem de costura, aqui no decote, porque vai servir para a gola depois. Alfinete. Iguale todas as folhinhas para você poder costurar certinho. Aqui é o meio, aqui é o meio da manga e este meio você alfineta, porque não pode sair o meio do godê com o meio da manga, tem que ficar ali, né? Não tem maneira de sobrar godê. Aquela posição é aquela. Aqui no decote você posiciona tudo com alfinete. Aí é só contornar esse godê junto com a manga. Posiciona em cima do recorte do ombro e vai contornando o recorte da manga. Essa costura é bem fininha, o mais fininha que você puder. E sem esticar tecido, não estique o tecido, senão ela vira uma flor e não encaixa no ombro certinho, ela fica desbeiçada, como se diz popularmente.
Você vai costurando sem puxar. Faça tudo para isso não puxar. Depois que você fez isso, aí você pode contornar de viés e costurar o ombro. Para quem não tem muita habilidade, é mais fácil. Mas o acabamento não fica tão bom se você costurar o ombro antes de colocar o viés. É o que eu vou fazer. Você pode pôr o viés e depois costurar assim. Fica mais fácil. Mas eu vou preferir costurar o ombro primeiro e colocar o viés depois. É mais difícil de colocar o viés depois, fazendo dessa maneira que eu fiz. É tanto que eu sofri muito para poder passar o viés ali. Então, dê preferência, se você não tem muita habilidade, passa o viés no contorno do revel, do recorte da manga e depois costure o ombro. Como eu estou fazendo agora, costurando o ombro, e você estaria costurando já com o viés pregado. Aqui eu retiro o excesso do ombro e vou costurar um viés fazendo o acabamento da costura do ombro. E assim fica o acabamento do ombro, dos dois lados. E eu vou colocar a gola e depois eu ponho o viés. Costurei em meio centímetro em cima e já está colado a minha entretela. Aí eu só pesponto. Esse pesponto é bem fininho, tá? Todos os pespontos dessa blusa tem que ser bem fininho para não ficar tão grosseiro. Tem que ser muito bem fininho. Assim, do jeitinho que está aqui, ó. Bem na beirinha. A entretela que eu tô usando é a mais fininha que eu encontrei. Para não ficar muito grosso, ficou bem maleável. Marque o meio da gola. E depois do meio, marque os 3 centímetros que eu deixei na modelagem, que é a gola vaga, que ela fica vaga na frente sem decote, sem godê pregado neste meio. Por isso eu tenho esse vago na gola frente. E agora eu jogo essa parte para dentro, faço um bolinho assim para poder costurar. Ó, dobro, faço um rolinho aqui dentro e vou costurar de um pontinho ao outro pontinho dessa marcação a essa marcação. Costuro 1 centímetro. De margem de costura, 1 centímetro. Terminei, puxe o rolinho e já fiz a gola da parte da frente. Já está com acabamento. Agora eu posso colocar ela na frente, essa parte que eu acabei de costurar, vai ficar aqui na frente. Viro direito com direito do decote, ponho bem onde eu comecei a costurar, empurro um pouquinho para dentro do lado do avesso, seguro o godê, passo a outra parte por cima, uma parte está embaixo, a outra parte está em cima. Costure o máximo que você
puder, porque chega uma hora que não dá mais para costurar dessa maneira. Aí você puxa o que você conseguiu colocar para dentro. E aí já fica com acabamento na frente. E agora falta as costas. Consegui costurar apenas até aqui. E agora eu pego a parte do decote costa com a gola e costuro, terminando de posicionar o restante da gola. Passo a costura de 1 centímetro até encontrar o ponto da outra costura. E aí fica aberto. Depois eu vou fazer isso aqui com agulha e linha, um acabamento invisível. Já fiz aqui os dois lados, agora eu vou costurar a ponta da gola. Peguei o viés, costurei bem fininho e vou desvirar para fazer as célias, que eu vou colocar 2 botõezinhos. Uma agulha bem grossa, posiciono para desvirar esse roletê, que é um viés costurado bem fininho. Puxa assim, retorna por dentro e puxa para virar. Aí fica assim, bem fininho. Corta 2 pedacinhos iguais e faz 2 acélias. Posiciona e costure. Dobra a gola por cima das acélias e costure. Corte excesso e vira e fica assim. Faça o outro lado da ponta da gola, depois você faz o acabamento na gola. Dobra, costura, tira o excesso, desvira, prego botões. Já fiz aqui o acabamento com linha e agulha, você não vê nem um pontinho, tá invisível. Do outro lado também não tem nenhuma linha. E agora do outro lado vou mostrar como eu fiz. Alfinete e vá alfinetando até o final e depois passe a costura invisível. Você costura o começo, pegando um pedacinho pequenininho, e vai fazendo assim. É um pontinho miudinho em cima, pontinho miudinho embaixo e puxa. É quase nada de tecido você pega, por isso fica invisível. Corta e fica assim. Tudo escondido. Outro lado. Prego os botões depois. Vou colocar pretinhos que eu achei interessante. Aqui eu já fiz acabamento em uma. Agora eu vou fazer acabamento. Já fiz a barra também de meio centímetro. Depois eu faço a barra da manga. Vamos fazer agora este contorno aqui. Você tem que retirar o máximo de rebarba dessas pontinhas para poder posicionar o viés.
E não é fácil, gente, porque eu escolhi fazer dessa maneira. Colocar o viés. Primeiro você costura essa parte do ombro para ficar bem fixo. E a costura da manga também. Passa a costura para ficar bem preso, para depois poder costurar o viés. Agora eu vou colocar o viés. Eu estou colocando dessa maneira, mas não é a maneira mais fácil, não. É melhor costurar o viés, a beirinha do viés, antes e depois retornar com a costura. Eu comecei dessa maneira e tive que terminar assim, e foi muito sofrido terminar assim, porque o que acontece? Tem uma camada de godê, 2 camadas de godê, mais a manga, então são 3 tecidos. Aí depois tem a costura da manga e da outra manga, onde você tem que passar o viés e é muito difícil contornar. Aqui no final, quando você chega, você recorta em diagonal e a outra ponta em diagonal. Aí você emenda e termina de costurar o viés. Segura nesta posição e passe a costura. Repito, gente, dessa maneira é muito difícil. Aí você vai e passa a costura. Como ficou muito difícil, eu fui alfinetar na parte de baixo. Por isso que eu digo, é melhor passar a costura antes e depois retornar com a costura por cima. Eu já tinha começado assim, aí eu tive que terminar assim. Aqui na parte de baixo eu já alfinetei, aí eu passo a costura por cima. É muito tecido para colocar dentro do viés. Aqui está, eu vou refazer este pedacinho que eu não gostei, mas realmente é muito difícil. E agora eu vou fazer a barra da manga, já fiz a outra em 1 centímetro. Vou pegar a manga, dobro uma vez, 2 vezes, no tamanho de 1 centímetro e costuro. E fica assim. Aqui atrás já preguei os botões. E aqui esse círculo é a parte mais difícil e complicada. E a maneira mais fácil que você pode fazer é costurando o viés, como eu já ensinei. Passa primeiro a costura, pregando aqui na parte, contornando embaixo com a costura, depois volta, dobra e passa a costura por cima. Fica mais fácil. Ou passar a costura e depois pregar o ombro. A melhor maneira mesmo é costurar o viés e depois costurar o ombro. E aqui ela já está pronta. Eu vou tirar foto e deixar no final para vocês fotos. Vou virar o avesso para vocês verem. E aí, aqui tá o avesso das costas e frente. E agora eu vou ver o que eu vou fazer pro próximo vídeo. E até mais. Tchau para vocês.